Olá, Jacintos. O meu nome é Renata Veloso, eu fui aluna da 43ª turma, não sei se algum de vocês me conhece. E a ideia dessa série de vídeos que eu vou apresentar para vocês é falar um pouco da correlação entre a clínica, o que a gente está vendo no estágio de emergências, e aquilo que a gente aprendeu lá atrás no ciclo básico. A ideia dessa série de vídeo é a gente entender alguns porquês. Por que as doenças apresentam de certas maneiras, por que a gente faz algumas prescrições. Com isso, a ideia é a gente aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento para a gente deixar de ser mero repetidor de protocolo. E até de maneira mais ambiciosa, a gente poder pensar em novas teorias ou em novas terapias. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente entender bem por que a gente faz o que a gente faz hoje. Eu me lembro que quando eu estava no estágio de emergência, a gente tinha assim como um mantra, sempre que você for prescrever glicose para um paciente etilista crônico, você prescrever junto tiamina, vitamina B1. Eu não sei quantas mil vezes eu ouvi isso. E a resposta era, por que eu tenho que fazer isso? Quer dizer, porque se eu não fizer, o paciente corre risco de entrar em síndrome de Wernicke-Korsakoff. Tudo bem, mas por que acontece isso? Por que um paciente etilista ele vai ser deficiente em vitamina B1? E por que a deficiência dessa vitamina vai trazer problemas neurológicos e até neuropsiquiátricos? O meu objetivo hoje é tentar explicar um pouco para vocês essas coisas. A síndrome de Wernicke-Korsakoff, ela pode ser dividida em duas doenças que fazem parte dessa síndrome. A primeira é a encefalopatia de Wernicke. A encefalopatia de Wernicke é um problema agudo que traz risco de morte para o paciente. Ela é caracterizada por confusão mental, paralisia dos nervos oculomotores e incoordenação motora ou ataxia, principalmente dos membros inferiores. Essa incoordenação acontece porque o cerebelo ele é um dos órgãos mais afetados pela deficiência de vitamina B1, principalmente de maneira aguda. Cerca de 80%, e alguns estudos chegam a falar até 90% dos pacientes que desenvolvem a encefalopatia de Wernicke vão também depois desenvolver a psicose de Korsakoff. Por isso que, no fundo, é uma síndrome que é uma coisa só. Mas a psicose de Korsakoff é um problema crônico, neuropsiquiátrico. Ele afeta o comportamento e a memória. A memória é tanto a retrógrada quanto a anterógrada, mas a anterógrada é mais marcante. Você percebe mais de o paciente não lembrar coisa que ele fez há 1 hora atrás ou pouco tempo atrás, não lembra se comeu ou que conversa teve. E o paciente ele percebe isso, ele percebe que ele tem esse déficit de memória, ele começa a desenvolver o que a gente chama de confabulação. Quer dizer, ele vai preenchendo as coisas que ele não lembra com coisas inventadas e começa a ter um discurso que não faz muito sentido. Agora eu vou falar um pouco da bioquímica da célula e aonde é que a célula utiliza vitamina B1. A vitamina B1 ela é utilizada como cofator por 3 enzimas principais. E essas 3 enzimas elas participam do metabolismo de carboidratos. E é por isso que quando a gente dá glicose para o paciente, a deficiência de tiamina fica mais evidente, porque você dá glicose, você vai estar colocando todo o metabolismo da celular para estar trabalhando com essa glicose que você dá para o paciente, mas como ele está deficiente de vitamina B1, ele não vai conseguir girar esse mecanismo celular. Essas 3 enzimas, a primeira é a transquelotase. A transquelotase ela é utilizada na via das pentoses. Não se assustem, eu vou explicar isso um pouco depois. Outra enzima é a piruvato desidrogenase, que vai estar na última fase da glicólise. Também vou explicar mais detalhadamente. E a terceira é a alfa-cetoglutarato desidrogenase, que atua no ciclo de Krebs. Então, como vocês podem ver, se você não tiver vitamina B1, você vai estar tendo uma deficiência na produção de energia na célula, porque 2 dessas enzimas, tanto essa quanto essa, elas estão sendo utilizadas na produção de ATP, que é a moeda energética da célula. A primeira enzima que eu falei para vocês é a transquelotase, e ela vai estar atuando na via das pentoses fosfatos. O que é essa via? Aqui a gente tem uma descrição da glicólise.
tá? Você está saindo da glicose até chegar ao ácido pirúvico. Existe um desvio que pode ser feito nessa via, que é a glicose 6-fosfato vir para cá para formar açúcar. Essa via das pentoses, ela tá deficiente nos pacientes que têm deficiência de G6PD, aquela doença que a gente aprende lá na hemato. O paciente que tem deficiência de G6PD não consegue fazer esse desvio. E o objetivo da via das pentoses são dois. O primeiro é fazer açúcar, que vai poder ser utilizado depois para fazer base nitrogenada, né, ribose. E a segunda é produzir NADPH. O NADPH ele é muito importante para evitar o estresse oxidativo dos derivados de oxigênio na célula. Então, para isso é que a gente utiliza o NADPH. Quando você tem deficiência de vitamina B1, você não pode utilizar essa enzima aqui, porque ela precisa da vitamina B1 como cofator. Então, toda essa via das pentoses aqui acaba sendo prejudicada. O paciente acaba tendo menos produção de NADPH e, com isso, a célula vai sofrer estresse oxidativo. Isso acontece em todas as células do corpo, mas o cérebro, que utiliza a glicose como principal substrato energético, isso acaba sendo mais pronunciado. Voltando aqui à glicólise, a vitamina B1 tiamina, ela vai ser utilizada em cofator como duas outras enzimas no processo de produção de energia. A primeira vai ser logo aqui. Então, aqui tem o final da glicólise e a gente forma ácido pirúvico. O ácido pirúvico está aqui e ele vai ser utilizado para formar acetil-CoA. Para formar acetil-CoA a partir do ácido pirúvico, a gente precisa de uma enzima que chama piruvato desidrogenase. Essa enzima aqui precisa de vitamina B1 como cofator. Se a gente não tem vitamina B1, a gente não vai ter a ação dessa piruvato desidrogenase. Então, a gente não consegue formar de forma eficiente acetil-CoA. A gente não formando acetil-CoA, você não vai conseguir girar o ciclo de Krebs. E não só isso, como vocês sabem, a acetil-CoA ela é substrato para a criação de acetilcolina, que é um neurotransmissor. Então, você acaba tendo dois problemas no cérebro com a falta da piruvato desidrogenase. Não só a produção de energia, como também a produção de acetilcolina. Outra enzima que também precisa de vitamina B1 como substrato é uma enzima que atua nessa fase aqui do ciclo de Krebs, da transformação do ácido cetogluterato para ácido succínico ou succinil-CoA. Essa enzima aqui é chamada de alfa-cetoglutarato desidrogenase. Então, se você não tem a vitamina B1, essa enzima aqui acaba também não funcionando e você não consegue gerar o ciclo de Krebs. Com isso, você acaba gerando um problema nas mitocôndrias. E quando as mitocôndrias não funcionam, elas incham, se degeneram e isso acaba gerando morte celular. Então, retomando, se você não tem vitamina B1, você não vai conseguir fazer funcionar a transquelotase na via das pentoses. E com isso você vai ter estresse oxidativo. Nas células. Se você não consegue funcionar a piruvato desidrogenase no final da glicólise, você vai ter diminuição de ATP e também diminuição de acetilcolina. E se você não consegue fazer funcionar a alfa-cetoglutarato desidrogenase no ciclo de Krebs, você também vai ter diminuição de ATP e vai ter mais o dano na mitocôndria. Que vai gerar dano e morte celular. É
importante a gente mencionar também que não é só o paciente etilista que pode ter deficiência de vitamina B1. Qualquer paciente desnutrido crônico pode apresentar deficiência de vitamina B1. É claro que o caso clássico é o etilista crônico e que isso aparece de forma mais aguda quando você dá glicose para ele sem tiamina. Mas um paciente desnutrido com HIV, ou um paciente caquético no tratamento de câncer, em quimioterapia também pode apresentar deficiência de vitamina B1 e todos esses sintomas que eu apresentei aqui para vocês podem estar presentes também nesses pacientes. Só para passar referência para vocês, as informações que eu coloquei aqui, vocês podem encontrar de maneira muito mais detalhada no National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism. Tem aqui a referência e vocês podem procurar depois, se quiserem saber mais detalhes. Eu também vou deixar o meu e-mail aqui com vocês, é renatacocho@hotmail.com. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem saber mais, até como preparar esse tipo de vídeo, enfim, ou mais detalhes sobre a tiamina, ou outros vídeos que eu for apresentar para vocês, é só me mandar um e-mail que eu respondo com o maior prazer, tá bom? Por hoje é só, até a próxima, Jacintos!